Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar as nossas aulas de geografia aqui na rede pública. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Essa aula de hoje aqui, vamos trabalhar conteúdos da 8ª série do EJA. Então vamos lá, qual o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar? Blocos econômicos e os novos polos de poder econômico. Então a gente vai falar um pouquinho sobre blocos econômicos. Você sabe o que é um bloco econômico? Conhecem algum bloco econômico? Não? Então chega junto que a gente vai ver. Galera, é o seguinte, blocos econômicos, o que são eles? Os blocos econômicos são uma espécie de aliança, de parceria realizada ali entre diversos países. Por exemplo, tem ali o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. De repente, esses países resolvem se juntar para poder ficar mais forte, ter mais poder de negociação com outros países. Por exemplo, o Brasil vende para os Estados Unidos, só que o Brasil ele é meio que explorado, digamos assim, pelos Estados Unidos. Aí o que acontece? O Brasil vai lá e se junta com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com a Bolívia, com o Chile, forma ali uma espécie de um grupinho, né? Uma liga entre eles, e aí eles falam, agora isso aqui é um bloco econômico. Se você, Estados Unidos, aí, quiser vir negociar com a gente, você vai ter que negociar com o bloco inteiro. Ou seja, eles ganham um poder maior de negociação. Basicamente, bloco econômico corresponde à união de países distintos com interesses comuns de crescimento econômico e social. Primeiro bloco econômico que a gente vai abordar aí, União Europeia. A União Europeia é o primeiro e o único bloco econômico que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Por que a gente só vai falar da União Europeia? Porque a União Europeia ela tem uma história muito grande, a gente vai contar um pouquinho dessa história, né? E aí não vai dar para falar sobre os outros blocos. Mas eu vou gravar um próximo vídeo para você assistir aí sobre os outros blocos econômicos. Por falar em próximos vídeos, já aproveita, dá uma pausa no vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí das notificações, que é para você receber as notificações de quando eu postar vídeo novo aqui, ok? Então vai estar chegando aí na sua casa, no seu celular, o próprio YouTube te notificando. Fala, olha, o meu canal, o canal do professor Edmar, acabou de postar um vídeo, vai lá assistir. Dessa forma você vai estar sempre por dentro das novidades aqui. Já se inscreveu? Ok, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo, falou? Continuando aqui então, vamos à União Europeia. A União Europeia, ela teve o seu princípio, digamos assim, lá próximo da Segunda Guerra Mundial. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, já tivemos ali alguns acordos econômicos entre países que levariam à formação da União Europeia. Qual é o acordo de países que deu início a esse processo? O acordo aí é o acordo que foi denominado Benelux. A Benelux foi o primeiro bloco econômico e ele que vai dar origem depois ao que viria a ser a nossa União Europeia. Então quem era que fazia parte dessa Benelux? A Benelux era composta por Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Esses três países aí faziam parte da Benelux, eles se juntaram ali e eles deram início a um bloco econômico, né? Eles começaram a negociar como um trio e não mais como um único país. Com isso eles passaram a ganhar maior expressividade.
Pouco tempo depois, esse bloco econômico aí da Benelux ganhou reforço de outros 3 países. Esse grupo aí com 6 países recebeu o nome de CECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Pouco tempo depois que a CECA foi criada, outros países foram se juntando e ali a gente passou até a formação de um novo bloco econômico. Esse bloco econômico recebeu o nome de Comunidade Econômica Europeia, ou CEE. A Comunidade Econômica Europeia perdurou durante algum tempo, até que em 1992 juntou mais uma galera ali, mais alguns países, e eles fundaram o que a gente conhece hoje como União Europeia. Então a União Europeia passou a existir oficialmente a partir do ano de 1992. Na União Europeia, os acordos de união entre esses países eles passaram a ficar cada vez mais elaborados e foram expandindo cada vez mais até que a gente chegasse no exemplo de bloco econômico que a União Europeia virou para os demais blocos do mundo. Qual é o exemplo mais forte que a gente tem aí de um bloco bem desenvolvido? A gente tem a União Europeia com área de livre circulação de pessoas, mercadorias e capitais. Ou seja, você pode sair do seu país e trabalhar num outro país, trazer o dinheirinho, sem passar pela alfândega, sem pagar nenhum tipo de imposto por isso. É como se você estivesse andando dentro do seu próprio território. Dá para entender isso? É mais ou menos como se aqui no Brasil você saísse, fosse em São Paulo, comprou alguma coisa lá, voltou para vender aqui no Distrito Federal. Então, na Europa passou a funcionar basicamente isso, né, com essa zona de livre circulação. Outra coisa que passou a desenvolver bastante também a região e o bloco econômico foi justamente a questão deles adotarem uma moeda única para os países membros do bloco. Ou seja, os países que faziam parte ali da União Europeia, eles passaram a ter o direito de utilizar uma única moeda para vários países, como se eles estivessem exatamente dentro de um único país. Que moeda era essa? O euro, ok? Então, a partir do ano de 2002, a União Europeia aprovou aí o euro e os países passaram a utilizar essa moeda única em vários territórios diferentes, o que facilitaria e muito o comércio ali entre diferentes países. Imagina se você sai daqui e vai, por exemplo, para o Paraguai, para a Colômbia, para a Argentina, e você consegue comprar usando a mesma moeda que a gente usa aqui, o real, ou você vai daqui para os Estados Unidos e compra com o nosso dinheiro, sem a necessidade de trocar o dinheiro, né, de fazer o câmbio ali. Então isso facilitou muito a vida e a relação ali comercial dentro da Europa. Galera, por hoje é só, a gente chegou no final do nosso vídeo aqui. Se você é meu aluno, eu vou deixar uma atividade na nossa sala virtual. Por favor, você entra lá, dá uma olhada na atividade, tá super tranquilo, é uma coisa bem bacaninha só pra gente começar. Se você não é meu aluno, mas está acompanhando as aulas por aqui, deixa aí nos comentários o que você achou da aula. Comenta aí os países, né? Se você conseguir pesquisar, pesquisa aí quais são os países que fazem parte da União Europeia. E é isso, galera. Por hoje é só. Não esquece de se inscrever aqui no canal, faz aí a sua inscrição, deixa o seu like, deixa o seu comentário e cola que é nóis. Valeu, falou, é nóis. Fui!